mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia Método Radaik. Aqui é o lugar onde você aprende como você ter melhores relacionamentos, cuidar mais da sua saúde, se olhar, se conhecer, conhecer melhor as pessoas, tudo isso através dos seus gestos ao escrever. Bom, meu nome é Letícia Radaik, eu sou expert na escrita, perita, também sou terapeuta, faço palestras, sou professora e eu venho trilhando aí essa jornada e tô aqui para te ensinar um pouquinho hoje sobre como é possível a gente identificar comportamentos, sentimentos, emoções e de que forma que o método Radaik agrega isso à sua vida e traz uma oportunidade de mudanças, porque é através desse olhar, desse conhecimento que você tem a chance de entender o que está acontecendo. E hoje a gente está aqui para falar de casos reais, casos que eu costumo analisar, avaliar, recebo de clientes, de alunos e vou compartilhando com vocês, porque eu tenho certeza que uma peça ajuda a outra. É assim que funciona a nossa vida, né? E quando a gente pode compartilhar, por que não? E a gente tem aqui esse canal para isso. Né? Então, ó, pegando esse gancho aí, quero te pedir para você deixar um curtir logo já aqui no canal, que para você pode ser uma coisa super simples, mas para mim tem um valor imenso, porque todo esse trabalho que eu faço, ele é de uma forma, uma entrega gratuita, para que você e muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento. A disciplina da grafologia, ela em si, existem livros e já existe mais de 400 anos. Ela é usada em tribunais, ela é usada na área de recursos humanos, tudo isso para entender a mente das pessoas através da escrita. Porém, quando você compra um livro, quando você só escuta falar, aquilo fica muito desconexo e é muita informação que fica difícil de colocar em prática. E com o método Radaik, eu vou cada vez mais colocando não só o conhecimento da grafologia, mas uma maneira de olhar sistêmica, mas também uma maneira de olhar e aprender de forma que isso chegue no teu inconsciente e faça um efeito na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Por isso que quando você dá o curtir aqui, o joinha, se inscreve no canal, o YouTube ele entende que você gostou. E aí ele fala assim, vou mostrar então para mais pessoas. E é isso que ele faz. Então quero pedir sua ajuda para isso, né? Para a gente já começar a conversar aqui e falar sobre esse assunto que muitas pessoas me pedem. Eu trouxe aqui um caso real que eu estava aqui estudando. E eu acho que isso aqui vai, acho não, tenho certeza que isso vai ajudar você a olhar esse assunto por um novo prisma, um novo ponto de vista. Muitas pessoas falam para mim sobre essa parte de não querer entrar em conflito, né? Entrar em conflito é um negócio que muitas pessoas acabam se travando, evitando e até deixam passar as oportunidades de crescimento em carreira, né? E até se posicionar dentro de uma relação para não ter problema, não ter treta, não ter desgastes, né? Ah, deixa pra lá, pra que eu vou falar isso? Deixa quieto, eu não vou entrar nesse assunto. Só que acontece, se fosse fácil assim, ah, deixa pra lá, tá tudo bem, tranquilo, mas não é assim. Com o tempo, a gente vai ficando por aqui, não é verdade? A gente vai ficando empapuçado, a gente vai ficando, aguenta mais aquela situação. Aí quando estoura, também estoura de uma vez. E algumas pessoas acabam nem estourando entre parênteses, porque o corpo dela começa a falar, ela começa a ficar com alguma doença, algum transtorno, ela não consegue dormir, ela tem bruxismo, ela começa a ficar com o corpo mais enrijecido, fica depressiva, não tem gosto, sabor por fazer as coisas na vida, fica uma vida meio cinza, ou às vezes a pessoa não tem mais, assim, tá tudo bem, mas tá uma vida meio água parada, sabe? E aquilo que a gente sabe que é verdade, aonde a coisa fica meio parada, o que acontece com a água parada, gente? Apodrece, isso mesmo. Então, não fique feliz se sua vida tá muito parada, não. Começa a botar força e movimento, porque algo na natureza, ele só dá continuidade se aquilo tem utilidade, não é? Põe um negócio parado aí e nunca mais mexe, aquilo morre, né? E a natureza é assim, então a gente precisa realmente estar em movimento. A gente nasceu com a energia para que ela saia de nós e tenha resultados e tenha coisas que vão fazer bem para a sua vida. Então, falando sobre hoje o nosso tema de conflitos, o que eu quero trazer hoje, assim, é coisas que você pode evitar
tá? Eu sei que talvez você seja, né, você tenha esse olhar de evitar conflitos, ele olhar que é precioso você não entrar dentro de um lugar onde você vai ter problemas com aquela pessoa, né? Até se você é advogada, se você trabalha na área de direito, a gente sabe muito bem que está crescendo cada vez mais essa área da mediação. Eu também sou consteladora familiar e eu utilizo a grafologia para que nos meus atendimentos, nas minhas orientações, eu consiga mostrar para as pessoas os pontos em comum. A conciliação tem muito disso, mas a gente só tem que tomar sempre esse cuidado de a conciliação não virar uma estagnação, tá? Ou quer dizer, então nunca vou entrar em conflito, então deixo o meu lado para depois, só para não ter que passar pela sensação de desconexão, que é isso que acontece, né? Quando a gente evita entrar em conflito, porque você não quer que a pessoa brigue com você quer que ela goste de você não quer aquela sensação, ai, de culpinha no final, né? Então aí você fica daquele jeito. Então existem alguns passos importantes que podem sim te ajudar a evitar conflitos. Mas entenda, evitar conflitos de forma positiva, porque vão haver situações na vida em que um conflito vai ser necessário. Não um conflito de briga, de verbal ou de ofensas, mas um conflito saudável. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Vamos antes falar sobre quais são esses passos que você pode dar para te ajudar a evitar essas posições conflituosas, tá? Então, o que eu vou falar aqui é muito importante para vários profissionais, seja qual for a área, mas em especial, mais ainda aplicado a quem é advogado, a quem trabalha com pessoas e precisa fazer o olhar para os dois, para que essas duas partes se entendam. Porque o conflito, ele só existe quando tem uma parte A e uma parte B, certo? Existe uma oposição. Estas oposições, elas estão latentes e é por causa disso que o conflito está rolando, tá? E para você entender, quando a gente fala de conflito, a gente não está dizendo só de um conflito externo, de um conflito de pessoas. Aquela pessoa que entra em conflito com a outra, ela dentro dela tem um conflito enorme de forças. E isso a gente vê literalmente na escrita. Como eu te falei, hoje eu estou aqui com uma escrita de um dos meus alunos de muitos tempos aí atrás e que eu estava aqui olhando, pesquisando o que eu ia, né, ilustrar aqui com casos de vida real. E esse é o tipo de escrita que traz bastante uma oportunidade de a gente olhar para isso, sabe? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa escrita aqui, ó, isso aqui é uma xerox, porque, claro, né, eu guardo as originais e fico com a parte da xerox. Então, assim, a gente tá vendo esse manuscrito, eu vou contar para você a história deste escritor, tá? Mais uma vez, por questão de privacidade, eu não vou mostrar detalhes e nem vou mostrar as assinaturas, porque aqui é um canal aberto, onde muitas pessoas têm acesso, né? Então, eu nunca vou revelar a identidade dessa pessoa e nem coisas que vão te identificar. Então, eu vou te falar um nome fictício, claro, para que você entenda a história, que é o objetivo, né? Você saber a história, saber o que acontece e de que forma, nesse caso, a gente poderia auxiliar essa pessoa a não entrar no conflito e também não perder, né? Sendo que se essa pessoa tem razão e que ela precisa de ajuda para isso acontecer. Bom, esse aqui é um escritor chamado Marcos. E o Marcos, ele é um grande empresário. Ele tem um negócio próprio. O Marcos, quando ele veio me procurar, ele queria implementar a grafologia para selecionar pessoas dentro da empresa dele, porque ele estava tendo muitos casos dentro da empresa de roubo. Ele tem uma empresa que é uma seguradora no ramo de seguros, então ele estava perdendo dinheiro porque os clientes fechavam o negócio e aí simplesmente a coisa não entrava. Então ele estava com questões para trabalhar dentro do departamento financeiro. Ele precisava de uma pessoa de confiança, porque a esposa dele ia ter bebê e ela que cuidava do financeiro. Então ele tinha que encontrar
uma colaboradora que fosse né, de confiança e etc. E esse era um dos grandes impedimentos e dificuldades que ele estava tendo. Ele veio participar do treinamento e comentou comigo dessa situação, inclusive de uma questão judicial que ele estava passando por conta de uma das pessoas que saíram, né? E ele pegou que de fato a pessoa estava cometendo uma, né? Estava roubando ali os dados dele e também passando informações que não eram para ser passadas para fora, como detalhes da vida financeira, né, da empresa. Então ele estava muito preocupado de tomar uma na cabeça de novo. E essa questão judicial que estava rolando, ele também estava querendo, inclusive, deixar para lá, acabar com isso e não ir atrás para ver como poderia ficar, né? E aí ele pediu para que eu fizesse uma avaliação da escrita dele para como que ele ia resolver esse problema, porque isso estava gerando muito confronto nele, ele estava se sentindo muito mal com tudo, muito sobrecarregado, porque afinal de contas era a esposa que ia ter bebê, a outra pessoa que tinha tido essa questão judicial e ele estava sob super overpressão. Então aí o que a gente fez, né? Eu fiz, na verdade, né? Eu falo sempre a gente, eu tenho que costumar falar que sou eu, porque sou eu mesmo que faço. Então eu fiz uma avaliação aqui da escrita dele e eu vou falar para você algumas coisas que eu identifiquei aqui. E isso tem a ver com a questão de a gente entender a pessoa e a gente ajudar a evitar e resolver esse conflito. Não é só evitar o conflito, né? Porque você tem que auxiliar e resolver esse problema. Ah, não vou entrar nisso. Tá bom, você não entra nisso, a coisa não acontece e tá tudo certo, né? E aí fica ali tudo travado. Então o que acontece? O nosso ponto agora vai ser a gente entender como funciona essa mente. Como funciona a mente desse escritor? Então eu já falo aqui para você, essa escrita tem traços em especial de nele mesmo ele já evitar tudo que se refere a coisas que ele não conhece. Então, quando é uma coisa nova que ele tem que se envolver, ou algo que surpreende ele tem um certo afastamento. Ele tem a gente chama de defesa, ele tem um sistema de defesa que faz com que ele não conecte, não vá para frente. Então, por exemplo, a esposa dele vai falar: ah, ele nunca vai, nunca me defende, nunca faz o que precisa, porque ele tem um certo já retraimento. É da personalidade desse escritor o retraimento. Então, normalmente, de uma forma geral, ele acaba assim evitando conflitos, ele acaba não chegando perto das coisas. E aí, quando às vezes tem que fazer algo, ele faz de tudo para isso não rolar, mesmo que ele tenha razão, mesmo que seja algo que é importante para ele. Então, eu sabendo que ele tem esse certo afastamento, eu preciso sim auxiliar para que ele entenda que às vezes entrar mostrar o ponto de vista dele é extremamente importante. Porque veja só, se ele tem um desejo de se afastar para não atacar, o que você acha que acontece? Né, normalmente, as pessoas que fazem um certo retraimento têm duas coisas. Ou elas se isolam, né? E aí ela fica muito no canto dela, muito antissocial. Ou então ela faz esse movimento de ir para trás, é meio que atrai as pessoas que querem, né? E avançar em cima dela, porque fala, ele não faz nada, então eu avanço. Então, esse conflito que ele está sentindo é exatamente algo que dentro dele já vigora, né? Então, o primeiro ponto para você conseguir evitar o conflito com alguém é entender aqui na escrita da pessoa o que é que ela tem de mais relevante. O ponto mais importante para ela, o ponto mais importante para ele é essa assim, ó, é esse passo para trás. Ele já faz isso, né? Então, acalmar essa pessoa e dizer: ah, eu entendo você, que muitas vezes você dá esse passo para trás, isso aqui é importante para você, e eu acho que você precisa saber que a gente vai respeitar esse seu limite, a gente não vai te colocar nunca numa situação aonde você vai ter que conflituar com alguém, que você vai ter um problema maior lá na frente. Nós vamos aqui respeitar esse teu lado, né? Então, o cliente, ele vai entender que você viu o lado dele, que você não vai pressioná-lo. Por quê?
Estas pessoas que têm estes traços aqui que este escritor tem, eles têm um problema muito grave. Quando você pressiona, ele explode. E aí ele não vai falar isso pra você, né? Ele vai sumir da sua vida. Este aqui, tá? Existem alguns que explodem na sua cara mesmo, mas esse vai recuar tanto que você nunca mais vai ver nenhuma cara dele lá, tá? Ele vai acabar deixando pra lá, ele vai dormir, vai sair, vai viajar pra relaxar e vai deixar aquela coisa como tá, né? Então, esse é o primeiro ponto, que é você trazer para o cliente que você entende o quanto algo que ele tem é importante, né? E você vai ajudar ele dentro daquele esquema real que ele entende a vida como que é o certo. Não vai chegar para ele e falar assim, olha, o correto é você fazer isso, isso e isso. Aí eu te pergunto, o que que é certo? Né? Porque se fosse tudo muito preto no branco, tava muito fácil resolver as coisas, né? Era só a gente chegar lá, entrar na justiça, resolver tudo e acabou. E a gente sabe que não é assim, né? Existem várias, como a personalidade, como a gente, nós temos 50 tons de cinza, né? Então, cada uma das pessoas e pensamentos tem várias nuances e também pontos de vista sobre algo. Então, nós precisamos mostrar para ele que a gente entende esse ponto de vista, o que é importante para ele, e vamos respeitá-lo e vamos ajudar para que ele dê o passo que precisa ser dado com os direitos que ele tem assim, preservando essa harmonia interna, porque para ele, a harmonia é muito importante, uma pessoa que busca harmonia, que ele busca atenuar os confrontos. Continuando aqui, beleza. Então, qual que é o segundo passo que você pode dar para ajudar essa pessoa a sim evitar o conflito, mas não se anular, porque isso é importante, né? Então você vai mostrar para ela que você vê diferente o pensamento dela, que você vê por um outro ponto de vista, que a forma que você acabou de falar, eu respeito, tal, não sei o quê. Então mas só que você vê um ponto diferente, você queria mostrar para ele essa outra maneira que ele possa ver. Não é para falar assim, olha, mas vamos lá. Eu vou te falar um negócio aqui, ó. Não, tá tudo errado. Não. Se você fizer isso, a pessoa vai ficar na defensiva e ela vai se fechar para você, total. E dependendo do caso, da personalidade, esse aqui ainda é esse caso que eu falei que ele é mais retraído. Agora, imagina quando você tem uma personalidade muito incisiva e muito objetiva, ela vai te atacar, vai falar um monte na sua cara, vai dizer assim, não sei o que, vamos fazer, vamos processar, nananana, né? Então, seja um retraído ou seja uma pessoa meio ofensiva, esses passos vão te ajudar a lidar com o conflito, sim. E o segundo passo é justamente esse, que você vê a situação por um ponto diferente dela e você fala assim, olha, sabe o que que é? Então, eu vou dar um exemplo aqui desse escritor, do Marcos. Olha, Marcos, sabe o que que é? Eu vejo essa sua situação que você está passando de uma forma, de um ponto de vista diferente. Eu consigo ver, por exemplo, que você já tem a sua preservada, a sua intimidade, a sua vida e seu dia a dia. E que isso muitas vezes pode fazer com que as pessoas olhem para você e sintam que elas, de alguma forma, podem avançar um pouco mais, né? Então, o primeiro ponto é a gente olhar para isso e começar a mostrar para as pessoas que elas têm limites. E se você mostrar os limites, você não vai precisar recuar tanto. Então, por exemplo, se você vem na minha casa e você vai entrar aqui, né? Você só vai entrar aqui se eu abrir a porta para você entrar. Se eu falar assim, você me espera na porta, você vai me esperar na porta. Então, existe uma oportunidade aqui tua de mostrar os limites. Então, até quanto e até quando você vai tolerar certas situações e vai segurar a onda. Ah, entendi. Então, ele viu que ele não precisa confrontar, ele só precisa dar um passo. Para você destravar, a única coisa que você tem que fazer é um passo, tá? Você não precisa dar todos os passos da sua vida, você precisa dar um. Se você der um passo, só um passo, tá? Durante 30 dias, você vai ter dado 30 passos. Se você der um passo durante um ano por dia, você vai ter dado 365 passos. E na soma, no total, você vai ter andado muito.
A gente não se dá conta que não precisamos fazer grandes mudanças na vida, entrar no confronto eterno. Não, você só precisa, para destravar a sua vida e sair da estagnação, é dar um passo. É dar um passo, um passo, um passo. Não é dar um passo agora e nunca mais dar passo nenhum. Não, né? Quem gosta de ficar no quentinho, pois que fique no quentinho. Nem vem aqui ver videozinho não, né? Porque não adianta nada do que eu tô falando aqui, porque se você gosta de ficar lá no teu quentinho, no conhecido, todo dia, né? Só no massaginha do ego, não vai rolar. Então, se você quer destravar a sua vida, você não adianta, gente, tem que fazer esforço, é normal, faz parte. Você conhece alguém que conseguiu construir grandes coisas e a pessoa ficou lá no igual todo dia? Qualquer personalidade que você pegar na internet para você investigar, avaliar através da escrita, você vai ver que eles fizeram isso. E que fazem, inclusive, né? Os que estão vivos continuam fazendo. Pessoas, personalidades como, por exemplo, Steve Jobs, é, e outros empresários grandes, até mulheres também, como a Oprah, todos eles têm uma rotina e eles têm um enfrentamento diante da vida. Então, o conflito, ele é negativo quando é um conflito passivo, sabe aquela coisa assim, ai, eu não vou mexer, ou então um conflito muito ativo, de forma a gerar grandes rupturas. As rupturas vão, é normal, né? A gente chama de perdas necessárias. Você tem que perder uma coisa, né? Física, é físico o negócio. Para você estar em outro lugar, você tem que deixar de estar no lugar que você tá. Impossível, você não é um clone, né? Você é uma pessoa só. Então, é fato que a gente vai passar por isso, mas não é ruim. Quantas coisas você já mudou na sua vida e você tá viva e tá vivo aí me vendo? Milhões de coisas. A nossa cabeça torna um negócio muito maior. Mas voltando aqui ao nosso assunto, a gente diz o quê? Marcos, eu entendo, vejo o seu ponto de vista. E aí mostra isso para a pessoa. Jamais na sua vida entre num estado de crítica ativa, porque essas críticas ativas, elas vão trazer para o teu cliente, para você mesmo, conflitos muito frontais, né? E que não vai te valer tanto a pena naquele momento. Então dá para você dar uma articulada aí. O terceiro passo super legal e importante para você fazer é você começar a conversa com os pontos positivos da pessoa, né? A pessoa já vai te procurar porque ou ela tá nervosa, né, com algo que tá acontecendo, ela tá angustiada, dentro dela não tá se sentindo bem, tá insegura, né? Insegurança é uma coisa que pega muito, a pessoa já tá se sentindo com uma baixa autoestima, ou ela tá em algum momento pode ser que ela esteja mais ofensiva, mais com vontade de esganar alguém, mas ela tá abalada, né? Quem tá num conflito não tá normal, gente. Ó, é fácil fato e fácil de percebermos, né? Eu já entrei em conflitos e eu sei muito bem, você também já entrou em conflitos e você sabe. Eu já entrei em conflitos fortíssimos, em que quando eu me lembro dessa situação, agora que já passou, eu olho e falo, nossa, ali eu tava muito acabada, eu tava muito perdida, era essa a sensação. Então entenda que a pessoa que está no conflito, ela tá se sentindo assim, ou ela tá muito sem energia, ou ela tá com uma energia enorme a ponto de fazer coisas assim absurdas, né? Dependendo do nível do conflito e há quanto tempo aquilo tá rolando já, né? Então é bom você começar essa conversa com pontos positivos do escritor, da pessoa. E o que eu tenho aqui para falar desse escritor aqui que tá aqui comigo, né? O Marcos, eu consigo identificar na escrita dele, ó, deixa eu até olhar aqui que eu tinha marcado algumas coisas. A primeira é que ele tem traços de ser um belo de um empresário. Ele tem ideias muito criativas e ele tem aquele jeito de pegar o peixe pela boca, sabe? Então, a habilidade maior dele, a grande força que ele tem é o olhar empreendedor. E ele não mede esforços para isso acontecer. Ele vai lá, faz e, em geral, com muito êxito. Ele consegue conquistar as coisas que ele se propõe. Ele pensa, vai lá, cria e executa. Ele é um excelente executor, né? Ele tá muito bem aqui nesses traços onde eu consigo identificar isso. Então, eu já sei que quando eu conversar com ele, eu posso começar por este ponto.
Então, olha, Marcos, você é uma pessoa muito empreendedora. Você não deixa as coisas passarem diante de você sem olhar direito. Então, primeiro ponto de tudo que eu quero te falar é não se culpe pelo que está acontecendo em relação a esse caso que você está vivendo. Porque você, além de ser criativo, você é empreendedor e você tem uma visão lá na frente, né? Então, é difícil a gente encontrar pessoas que têm esse tipo de olhar e postura profissional. Como um bom executor, você não tem preguiça, você vai lá, faz as coisas acontecerem, né? Mesmo com medo, você se propõe a viver as coisas. Então, é importante que você entenda que essa é a sua força, uma das maiores forças que você tem. Porque quando eu falo isso para a pessoa, eu consigo auxiliar para que ela olhe para si e tenha também esse orgulho, que ela consiga visualizar na vida dela essa boa atitude que ela tem. Quando a gente valoriza e olha para nossas forças, fica muito mais fácil nós trabalharmos as fraquezas, as dificuldades. E quando você vai falar de conflitos, nós temos que entrar nesses pontos. Esses 3 passos iniciais vão te garantir o sucesso dessa conversa, a conclusão para chegar num lugar onde a coisa aconteça de forma mais positiva para todos, né? Então veja como a escrita pode ajudar você a ter várias vantagens quando você vai como profissional da área, né, da advocacia, um advogado, alguém que trabalha com questões judiciais, pode auxiliar sim as pessoas de um ponto de vista bastante assertivo. Você não vai estar falando uma coisa que todo mundo fala, tipo, ai, calma, fica calmo, vai dar tudo certo. Não, eu vou ver aqui para você. Quando o cliente vê que você é um profissional que tem uma visão tão profunda do que é importante para ele, pode ter certeza que ele não vai querer outro profissional, vai querer sempre você, tá? Isso acontece comigo muitas e muitas vezes. Eu viajo, vou atrás de algum lugar fazer palestra, tem pessoas que querem passar comigo. Fui fazer uma viagem no México, numa palestra, num congresso, e tinha uma participante lá dentro do evento que ela quis fazer esse atendimento comigo. Ela quis passar por isso. E ainda trouxe depois a mãe dela. Então, você se torna um profissional de destaque, porque as pessoas sabem que você vai olhar para elas, sabe como? Com uma lupa. As pessoas sabem que você vai pegar essa lupinha aqui, sabe? E você não vai falar uma coisa qualquer, você vai trazer para ela a oportunidade de falar, puxa, essa pessoa me viu mesmo, ela entende o que eu tô falando, né? Imagina você tá com uma dor, um problema, e você falar, nossa, essa pessoa entendeu como eu me sinto, puxa vida. Então, as barreiras dela, o comportamento dela vai realmente mudar em todos os sentidos. Então, isso vai facilitar para você, vai te valorizar, e para o cliente, que vai se sentir muito confortável em estar com alguém que realmente entende o que ele fala, a língua dele, como a gente viajar para um outro país. A gente, quando fala o idioma da pessoa, se a pessoa fala, nossa, que bom ouvir, né? Alguém que não fala do nosso idioma, e aí você viaja, vai para um país, você escuta um português, alguém falando português, seu ouvido faz assim, ai, que delícia, alguém falando a minha língua, né? E a mesma coisa, dá um conforto, né? O nosso coração, ele é um refúgio. Fala assim, nossa, como é bom ser entendido, né? Então é isso, espero que você tenha gostado aqui do nosso case, né, da semana, tenha curtido aí esteja gostando, né, desses casos que eu tenho trazido para você, e quero te pedir também, por favor, que comente aqui embaixo que situações que você viveu ou você vive e você queria saber de algum case, alguma coisa que me trazer aqui, algum estudo que eu tenha feito, estudo de caso, e que eu posso compartilhar com você para te dar uma ideia sobre algo. Então, eu tenho aqui milhares de escritas de casos, de situações que eu já passei e que talvez pode te servir como exemplo para você realizar os seus atendimentos. E caso você queira, né, fazer uma formação ou entender como que na escrita você também pode ter esse diferencial, logo abaixo aqui na descrição do vídeo tem uma lista de espera. Eu tenho esse curso no formato presencial,
né, que são 2 dias aqui em São Paulo, ou no formato online, onde você pode comprar, as aulas estão gravadas e você tem os encontros comigo durante 8 encontros. 8 vezes a gente vai se ver no Zoom de 15 em 15 dias, para você tirar dúvidas, trazer os casos que você está estudando, que é a mentoria, né? Dos casos que você está passando, e você vai aprender, porque você já tem as aulas lá gravadas para você ir assistindo, e ao mesmo tempo você vai vir para a aula para tirar dúvida. Aí você vai falar assim: olha, eu tô atendendo esse caso aqui, tá acontecendo isso, isso e isso. Como que eu vou fazer? Né? Você já tem ali a parte técnica, e você vai trazer, e a gente vai fazer isso em sala de aula. É muito crescimento, ajuda bastante você a não só aprender, mas como colocar o conhecimento na prática. Então, esse é o treinamento do método Hadaik. Se você tiver esse interesse, é só você clicar logo aqui embaixo nessa lista de espera e eu vou saber que você tem interesse. Alguém da equipe vai entrar em contato com você. Caso você tenha alguma dúvida, você também pode chamar no WhatsApp, onde o pessoal está à disposição do Instituto Hadaik para te auxiliar, te orientar e tudo mais. Bom, eu volto aqui mais para frente para falar sobre mais casos, se esse tema aí tem te despertado interesse. Comenta aqui embaixo. A gente se vê. Até a próxima!